A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, hora de nós estarmos realmente tomando posse de tudo aquilo que o nosso Deus, que o nosso Pai Celestial, Ele tem preparado para cada um de nós. Eu quero que você que já está chegando, você que já está se aproximando, você que está aí sintonizado conosco, esteja compartilhando, esteja fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, que você esteja sendo um canal de bênção, um canal para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Vicentina, que Deus esteja abençoando tua vida poderosamente, mas já esteja também se preparando aí a estar conosco. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Estamos já prontos aqui para mais um momento de aprendizado, mais um momento onde vamos aprender com a palavra, onde vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Quero que vocês que estão já aí, sintonizados conosco, esteja crendo, já esteja tomando posse. Hoje é dia realmente de crermos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Diaconisa, Elisângela, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Deus é conosco. Você que está aí já, dê uma curtida, aperte aí o joinha, dê uma curtida, compartilhe, porque é bom para que possamos levar o conhecimento, levar o entendimento a mais pessoas. Eu quero hoje falar de um texto muito conhecido, texto muito fácil, até mesmo de se aprender com ele, porque é bem usado, bem pregado por muitos pregadores, por muitos homens de Deus e mulheres do Senhor, que têm subido ao altar para ensinar acerca da sua palavra. Hoje nós vamos nos basear e nos pautar no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, onde nós vamos falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias, que era um homem excepcional. Ele era um profeta, vamos dizer assim, muito requisitado na sua época, porque ele tinha umas habilidades muito grande, e ele possuía também, além das suas habilidades, uma intimidade muito grande com Deus. Ele era um profeta diferenciado, podemos dizer assim. Celina Batista, paz, seja bem-vinda. Deus, quando ele percebe a aptidão do profeta Elias, Deus não tem dúvida, é ele mesmo que seria usado, é ele que seria enviado. Era um homem que tinha uma personalidade muito grande, marcante, Elias era um homem de coragem. Ele possuía uma coragem fora do comum. Ele era um profeta diferenciado. Muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende como que, às vezes, uma pessoa como Elias, de um caráter, de algo, vamos dizer assim, tão glorioso e poderoso, diante de Deus, se coloca, às vezes, assim, covardar ou sentir medo. E isso é natural, porque além de ser um homem sobrenatural, vamos dizer assim, na sua fé, Elias também era natural na sua sensibilidade, nos seus sentimentos. E por isso é necessário que nós venhamos entender, venhamos compreender que ninguém que faz a obra, ninguém que é chamado a fazer a obra de Deus, se torna super-homem, se torna além ou melhor do que qualquer outro. Na verdade, a aptidão que temos para desempenhar o chamado de Deus, não nos faz melhor e muito menos pior do que qualquer pessoa. Nós vamos ser apenas instrumentos, E Elias era um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Estou vendo aqui, que a nossa querida Elisângela está pedindo oração pela prima dela, Elaine Guimarães. Ela fez uma biópsia, nódulo C, resultado deu positivo. Está muito aflita, Deus está no controle, eu creio. Deus, Ele nunca desampara os seus, Deus, Ele sempre está no controle da situação, Ele sempre está na direção a qual Ele conhece e sabe que de fato é necessário. Hoje a gente pregava sobre João 11, falava sobre Lázaro, e ali a gente percebia que Jesus falava que aquela enfermidade que vinha sobre a vida de Lázaro não era para a morte, mas para que a glória de Deus se manifestasse através de Jesus. E eu creio que há resultados, há diagnósticos que o médico ele profere, que não é para abater, não é para desanimar e nem preocupar uma pessoa.
mas é para que a gente passe a entender que o propósito de Deus é maior do que tudo que possamos compreender, né? O propósito de Deus ele se cumprirá de uma forma gloriosa e Ele escolhe, às vezes, a gente para viver coisas que nunca pensamos que iríamos conseguir enfrentar. Quem sabe não é isso? Hoje Deus usando essa situação para mudar a vida, mudar as situações ou para trazer, né, para junto dele muitas pessoas. Deus ele tem o seu propósito de trabalhar, a sua maneira de agir, e a gente crê que Deus sempre vai agir de uma forma poderosa, gloriosa e majestosa. Amém? Mas vamos lá. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1. Diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Nós estamos vendo aqui também nosso evangelista Eduardo Mourão chegando aí. A paz do Senhor Jesus, meu filho, seja bem-vindo. Então Elias, ele já nos relata aqui no seu contexto, na sua história, que o rei Acabe, ele faz chegar aos ouvidos de Jezabel, que era sua esposa, o que Elias havia feito com os profetas e que ele havia matado todos eles à espada. O desafio que Elias propôs com aqueles profetas, Elias saiu vitorioso. Baal e os seus profetas saíram envergonhados. E Elias mata todos eles à espada. E Acabe, ao chegar em casa, ele vai relatar isso para Jezabel, que vai ficar enfurecida, vai ficar irada. O evangelista saiu da paz, vai ficar muito, mas muito irada, ao ponto de dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faz aos deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Preste bem atenção numa coisa aqui muito importante. Quando Elias, ele faz o desafio aos profetas de Baal, Elias, ele propõe o seguinte: o Deus que responder seria o Deus que o povo deveria temer. No entanto, durante o desafio, Elias percebe que Baal não conseguiu fazer que a resposta alguma viesse a ser enviada aos profetas. Como que Elias ele vai se colocar a temer uma ameaça, a qual ele sabe muito bem que os deuses a quem Jezabel está clamando foram os deuses derrotados naquele confronto? Se eles não puderam responder, que mal eles iriam fazer a Elias? Mas eu quero que você entenda algo. Adriano, a paz. Saulo, a paz. Quando a pessoa ela está em batalha, quando nós passamos por guerra, uma guerra espiritual, esse processo desta guerrilha, deste envolvimento nesta batalha, nos enfraquece, nos leva ao enfraquecimento de uma forma tão brutal que às vezes depois do embate, depois do confronto, muitas vezes a gente fica vulnerável, acaba que a gente perde um pouco o raciocínio. Elias enfrenta os profetas, os mata à espada e agora recebe uma ameaça por um mensageiro da parte de Jezabel, dizendo que ela não arrancar a cabeça de Elias, como Elias arrancou, né, dos profetas, os deuses podiam fazer com ela aquilo e mais um tanto. E como? Se Elias sabe que aqueles deuses não são deuses coisa alguma, que eles não são capazes de fazer nada. Mas repara que como o medo, aquela ameaça, aquela situação mexe com a sua mente, mexe com o seu coração, o abate de tal forma, de tal maneira, que ele fica até preocupado. E ele começa a querer então fazer algo para proteger a sua vida. Ele perde o raciocínio por um tempo, né? Ou aquela pressão que ele vivia, aquele grande momento do desafio, faz com que o seu emocional venha a ser abalado. Porque Elias, ele se encontra agora preocupado. Olha o que vai dizer a palavra. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá,
e deixou ali seu moço. Ele não quer nem ser acompanhado por aquele que estava ao seu lado. Ele deixa tudo, inclusive o moço, e parte. Ele vai para agora um momento de intimidade. Isso é interessante. Elias, ele está passando de um patamar para o outro. Ele está crescendo no nível de intimidade. E a gente sabe muito bem que a nossa intimidade com o Senhor, o nosso tempo de aumentar a nossa fé, aquilo que vai nos levar a patamares mais excelentes perante o Senhor, é concedido em momentos onde nós e o Senhor estaremos sós. Não é em coletivo. A intimidade com o Senhor se dá em momentos onde estamos solitários, onde nos encontramos sozinhos. E Elias vai passar isso. Por isso que às vezes a gente passa por momentos da nossa vida que parece que todo mundo nos abandona ou que somos deixados e abandonados por todos, porque é justamente nesta hora que Deus se revela como aquele que nunca te deixa, aquele que nunca te abandona, aquele que sempre estará ao teu lado, sempre ouvirá o seu clamor, sempre atenderá a sua súplica. Por mais que todos te abandonem, por mais que todos te deixem, por mais que as pessoas não confiem naquilo que você realmente está propondo a fazer, que não acreditem em seus sonhos, Deus nunca te deixará. Ele é aquele que sempre estará ao seu lado. Ele sempre vai estar disposto a te ajudar, a te conduzir, a te levantar, a te fazer prosseguir. E Elias está tomando uma decisão, mas Deus está do lado dele. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não compreenda, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele pense que ele está ali sozinho naquela decisão que ele está tomando, Deus não vai o deixar. Isso é claro, isso fica nítido aqui. Olha o que vai dizer mais, ó. E ele foi-se ao deserto, o caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ano a morte, e disse: já basta, o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, ele está tão profundamente machucado, tão desanimado com tudo aquilo que estava acontecendo. A sua fé, ela continua uma fé em Cristo, ele continua crendo no Senhor, ele continua crendo no Deus que pode realmente todas as coisas, que é o Senhor da sua vida, mas ele também mostra a sua fraqueza, a sua fragilidade enquanto homem. Ele está preocupado, ele está cansado, ele pensa que ele já tem feito tudo o que lhe cabia fazer, ele pede agora que o Senhor tire a vida dele. Ele não quer perder a sua vida na mão de Jezabel. Ele prefere que o Senhor o recolha, ele prefere que o Senhor o leve, porque ele não quer ser envergonhado, nas mãos de Jezabel. Ele não quer, ele não decide isso. Ele está determinando que o Senhor faça isso. Só que Elias, ele se esquece que Deus não vai tirar a vida de Elias. Deus não vai fazer com que Elias saia daquele momento, um perdedor, um fracassado. Deus não vai permitir que essa situação a qual você está vivendo seja o fim dos seus dias, seja algo que vai te envergonhar ou te colocar perante muitos como uma pessoa frustrada, não, decepcionada. Esqueça isso. Deus, ele está do teu lado para te exaltar, para te colocar de pé, para te mostrar que ainda que nós venhamos ser humilhados, diante das nossas ações, tomadas de decisões, o Senhor está disposto a te erguer novamente, a te aprumar de novo. Olha o que vai dizer a palavra, às vezes a gente não entende, E diz assim, versículo de número 6. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor vai visitar ele, pastor Ailton, a paz do Senhor Jesus. O anjo do Senhor vai visitar o profeta Elias, e ele fala assim, Elias, come e dorme aí, come, bebe, Não é para dormir, é para você levantar, comer, beber, porque muito cumprido ainda é o teu caminho, Fátima Amaral, a paz. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor, diz assim, E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Muito comprido te será o caminho, rapaz. Não é para você parar, não. Não é para você desanimar e nem desistir, não. Não é hora de você
pensar em entregar os pontos. Não é o momento de você achar que a história acabou, que chegou o fim, que não tem mais saída. É nessa hora que Deus mostra realmente o seu propósito para com cada um de nós. É quando nossa carne está latejando para parar. É quando a nossa mente já não tem mais força para continuar processando. É quando o nosso coração já não tem mais força de ficar batendo, que Deus fala assim: ei, pá, mas espera aí, a tua força sou eu. Eu sou o motivo da sua alegria. Eu sou aquele que te sustenta, te toma pela destra. Sou eu que te levanto, sou eu que te conduzo. Eu acho fascinante, eu acho interessante como que Deus, ele trabalha justamente neste momento em que nós não temos mais força, não temos mais coragem. Quando nós pensamos que é realmente o fim, que não tem mais possibilidade. Isso que eu acho fascinante, é isso que eu acho interessante. Como que Deus, ele nunca chega atrasado, Deus nunca chega, vamos dizer, num momento em que não há mais saída. É justamente isso que eu acho assim fascinante da parte de Deus. Porque o Senhor, ele opera, ele trabalha de uma forma gloriosa, majestosa, de uma maneira que a gente fica assim, surpreso, né? Perplexo na verdade, como que Deus ele age de uma forma muito interessante. Mas olha o que vai acontecer aqui com Elias. Quando ele come, né? Rosângela Santiago, a paz, quando ele come e decide agora fazer aquilo que o Senhor está dizendo, desistir jamais. Isso aí, irmã Arlete. Ele fala assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, aqui eu acho assim fascinante, toda vez que eu leio essa passagem, eu fico assim surpreso, né? Ele vai caminhar 40 dias e 40 noites para ir para o Monte Horebe, o monte do Senhor, o monte de Deus. Ele vai caminhar, ele vai fazer isso, ele vai para a direção do Senhor. Ele está cansado, ele está afadigado, ele está sem força, mas ele vai caminhar os 40 dias, as 40 noites para ir para Horebe, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, o monte onde Deus se revela. Ele vai para o lugar onde haverá resposta. Eu não posso deixar que os meus dias sejam, vamos dizer assim, terminados ou findados longe da presença de Deus. Ele está indo para a direção, ele está indo para o lugar onde Deus está. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser o nosso propósito. E olha aqui que vai dizer mais. Diz assim, ó, que ele está indo para o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Gente, preste bem atenção nisso. Quando o cara entra na caverna pensando que ali era o seu sepulcro, era o lugar onde ele permaneceria até os últimos segundos da sua vida, uma palavra de Deus vem e fala assim: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? O interessante é que as pessoas às vezes não entendem o que está sendo dito, né? O que está sendo relatado. Quando Elias entra naquela caverna, quando Elias ele vai para o fundo daquela caverna que ele escolhe, pensando em estar ali sozinho, Marinalva, a paz, quando ele entra naquela caverna, Elias pensa assim: aqui eu estou sozinho, aqui não há ninguém. Ninguém vai me ver, ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai tentar me impedir. Só que quando ele chega lá no fundo da caverna e se coloca, está lá quieto, a voz de Deus vai ao encontro de Elias e fala assim: ó, o que fazes aqui, Elias? Deus já estava lá. Deus já estava esperando Elias. Deus já estava aguardando Elias naquele lugar. Não foi Elias que escolheu aquela caverna, mas Deus preparou aquela caverna para Elias. Não foi uma escolha dele, mas um propósito de Deus. A caverna representa o lugar do trabalhar do Senhor. O lugar onde Deus separou para falar de uma forma profunda, de uma forma audível ao ouvido de Elias. A caverna hoje pode representar diversas situações que a nossa vida enfrenta, que nós passamos.
Qual é a caverna que eu, ou que você, ou que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, para que o Senhor venha falar ao nosso coração? Qual seria a caverna que Deus está permitindo que você adentre ela, para que Ele fale no profundo do seu ser? Às vezes é a caverna da dívida, às vezes é a caverna da dor, a caverna da enfermidade, a caverna da dificuldade profissional, ou a caverna da depressão, a caverna, do esfriamento, da apostasia. Qual é a caverna que Deus está permitindo que nós venhamos ser levados a entrar nela, para que lá dentro, ou seja, no fundo da caverna, no final de todo aquele percurso, daquela caminhada, a voz de Deus já estava lá guardando Elias. O que eu entendo aqui? Que aquela situação não foi escolhida por Elias. Aquela situação estava sendo preparada por Deus para que Elias vivesse algo grande da parte do Senhor. Então não fora Jezabel que fez a ameaça por fazer, mas Deus permitiu. Deus deixou que aquilo ocorresse, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ela não iria falar nada se Deus não houvesse permitido. Elias não ia deixar o seu moço, Elias não iria sozinho se Deus não tivesse um plano ali. O que a gente entende com isso? Que tudo que está acontecendo em nossas vidas, tudo que está ocorrendo em favor de cada um de nós, ou até diante dos nossos olhos, que parece ser contrário à vontade de Deus, na verdade é o trabalhar do Senhor, é o trabalhar de Deus em favor da tua vida. O diagnóstico contrário, a situação adversa, os perigos que enfrentamos, às vezes até as doenças que nós temos que superar ao longo da nossa caminhada, às vezes o desemprego, às vezes a crise financeira, às vezes a crise conjugal, às vezes a crise ministerial. Tudo isso que nós passamos nos leva ao encontro com o Senhor, uma busca mais centrada diante de Deus. Você pensa que Elias, quando entrou naquela caverna, no seu coração não buscava Deus? Ele não questionava o Senhor, ele não falava com Deus que algo que ele estava sentindo, algo que ele estava passando, você acha que ele não estava falando isso para Deus? Lógico que estava. Por isso que Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui? Qual é o propósito de você estar aqui? Qual é o propósito do que você está vivendo? Qual é o propósito de Deus diante desta batalha, diante deste confronto, diante dessa adversidade? Ou seja, nada acontece por acaso. Se Deus está questionando Elias, é porque Deus queria que Elias aprendesse que havia um propósito no motivo pelo qual ele estava ali. Agora Elias sabia? Elias não entendia por que ele estava lá. Ele pensava porque era o seu fim, era o dia que ele estava sendo realmente agora participante para acabar com toda a sua vida. Só que Deus não tinha esse propósito na vida de Elias. Deus não queria acabar com Elias. Deus queria que Elias aprendesse algo ainda mais glorioso, mais poderoso. E é o que às vezes a gente também precisa entender, a gente precisa compreender. Olha o que vai dizer aqui, ó. Ele diz, ó, lá no versículo de número 20, no versículo de número 11, e ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. E olha também, o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Olha o que vai dizer aí. Abençoa tio Rodney. Tudo bem, meu querido? Como o senhor está? Deus abençoe o Senhor, viu? Poderosamente. Aí diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Deus falou assim: Elias, sai dessa caverna. Você veio aqui só para ter um encontro com Ele, né? Só para ter um encontro com Deus. Então sai, porque eu quero te revelar quem sou eu. Deus estava lá do lado de fora mostrando a Elias que ele passou por momentos difíceis. Ele passou pelo vento, ele passou pelo terremoto, ele passou pelo fogo. Mas Deus estava com Elias. Deus estava na palavra mansa, delicada, na palavra que sussurra aos seus ouvidos. Deus não estava naquele desafio, naquele momento sombrio. Deus não estava naqueles problemas que afligiam Elias. Deus estava com Elias, na voz mansa, na direção que a gente recebe diariamente. Deus está ali te direcionando, te mostrando. E o Senhor falou assim: Elias, não é a hora ainda de você parar. Não é a hora ainda de você entregar, né, a sua unção, de repassar a sua unção para ninguém. Primeiro você vai voltar. E quem te viu fugindo, quem te viu correndo, quem te viu abandonando, quem te viu você deixando tudo para trás, vai te ver voltando, vai te ver fortalecido, vai te ver primeiro por cima. Ou seja, não é que Elias está voltando glorioso, não. Ele está voltando na posição de servo, ele está voltando na posição de profeta. Ele não entregou o cargo, ele não entregou o ministério, ele não entregou aquilo que Deus confiou. Está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Não é as provas que vai te fazer parar, não são os desafios que vai te fazer amedrontar. Continue crendo, pois aquele que te chamou te sustenta, te capacita, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nesta palavra? Nós vamos orar agora, dentro desta palavra que nós acabamos de ouvir. Eu creio que Deus falará com você. A paz, irmã Lloyd, a paz, irmã Filomena. Deus continue abençoando. Irmã Cida, a paz, para abençoar cada um de vocês de uma forma gloriosa e poderosa. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, nós estamos aqui como Elias, diante do Senhor, pedindo a tua grande ajuda, pedindo o teu favor, pedindo agora que o Senhor esteja a trabalhar em favor de cada um dos teus filhos e filhas, transformando, mudando, restaurando. Ó Deus, esse que hoje se encontra às vezes angustiado, apavorado ou apavorada, amedrontado ou amedrontada, pois as coisas, meu Pai, não são fáceis. Às vezes o que enfrentamos e passamos vai além daquilo que o nosso corpo físico é capaz de suportar. Mas o Senhor é aquele que nos leva, Pai. Nos leva ao deserto para falar do teu amor, nos leva ao vale para nos ensinar a profundidade do grande conhecimento e da intimidade que devemos ter contigo. É o Senhor que nos faz passar pelo fogo para mostrar que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Portanto, ó Deus, toca desde o alto, da cabeça até as plantas dos pés de cada uma dessas pessoas, trazendo força, trazendo vida, trazendo esperança, mostrando, ó Deus, a tua direção, o teu propósito, revelando a cada uma dessas pessoas o teu amor, aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para todos quanto te amam. Santo Deus, eu lhe peço ainda mais, mostra, meu Deus, que ainda muito os dias deste teu filho, dessa tua filha sobre esta terra, que o propósito do Senhor em favor da vida de cada um deles irá se cumprir fielmente, pois é o Senhor que está no controle. Não vai ser essa enfermidade, não vai ser esse diagnóstico, não vai ser essa situação terrível que vai fazer com que os braços, as mãos, os pés, a vida desse teu filho ou dessa tua filha sejam paralisados. Muito pelo contrário. Tudo que está vivendo esta pessoa irá impulsioná-la a buscar mais do Senhor, a crer mais na tua palavra, a viver mais experiências contigo. Então faça, Pai, faça com que o sobrenatural seja estabelecido. Agradecemos ao Senhor por esse dia de quinta-feira extraordinário, maravilhoso que vivemos na tua presença, e desde já lhe apresentamos, ó Deus, essa sexta-feira grandiosa, maravilhosa, digna realmente de todo o teu agir, o teu trabalhar em favor do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, revela aquilo que tens preparado para cada um dos teus filhos
e fortalece, meu Pai, fortalece a vida de cada um dos teus servos, fazendo com que essas pessoas sejam mais do que vencedoras em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Deus está abençoando a tua família, irmã Marinalva. Deus está fazendo grandes coisas em prol dos seus, como também vai fazer muito mais do que a senhora está pedindo ou pensando, porque Ele conhece a necessidade e Ele suprirá todas elas em glória. Pode ter certeza. Irmã Lloyd, muito bom tê-la conosco. Nossa querida irmã Celina, também a paz. Todos vocês que estão conosco aqui, evangelista Hilda, pastor Ailton, diaconisa Vicentina, irmão Saulo, evangelista Eduardo, irmã Arlete, Fátima Amaral, Adriano, todos vocês, irmã Cida, todos vocês que estão conosco, que Deus abençoe poderosamente. Estamos agora finalizando mais uma palavra de paz. Retorno hoje, sexta-feira, às 23h30, onde eu creio que Deus falará poderosamente aos nossos corações. Forte abraço e viva o nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebo, irmã Marinalva. Deus continue nos fortalecendo, sim. Deus continue nos abençoando poderosamente. Forte abraço, gente. Até logo mais.